Senhor. Sou o irmão Felipe. Vamos meditar na palavra de Deus. Salmo 30, versículo versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que reconhecem o Senhor, se quebrantam, que entram diante do Senhor, para esses o choro dura apenas uma noite. Mas para muitas pessoas a noite é muito longa, porque elas se relutam a se quebrantar, se relutam são pessoas cabeça dura. Elas temam com Deus, elas insistem, elas não se curvam, elas não se arrependem. O versículo está falando sobre a ira de Deus. Ele está falando sobre a ação do Senhor. E ele diz: a ira do Senhor dura só um momento. Ou seja, o Senhor não é uma pessoa que está irada, eternamente irada. Embora ele seja como alguns outros textos vai falar. Mas estou falando sobre a ira pessoal de Deus, talvez com uma pessoa, porque Deus se ira todos os dias, Mas vamos até ao contexto do versículo. Porque a sua ira dura só um momento. Do seu favor está a vida. Favor. Embora Deus esteja irado, mas aqui não se fala de uma ira humana, se fala de uma ira justa, não de alguém inflamado com raiva na carne, porque Deus não é como homem, no Senhor não há pecado. Aqui está falando da conduta justa do Senhor para com o pecado, para contra o pecado, mas no seu favor, ou seja, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, no Senhor olhar para nós e se compadecer de nós, No favor do Senhor está a vida, ou seja, Ele restaura a gente. E aí o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí ele continua dizendo: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Que vacilar é esse? Não sei. Mas vejo aqui, pela descrição do versículo 7 que vamos ler a seguir, que ele era uma conduta orgulhosa, uma conduta cheia de orgulho, uma conduta repreensiva diante do Senhor. Tu, Senhor, pelo teu favor. Mas o favor do Senhor não é aquele que dá vida para nós? Como que o favor do Senhor aqui justamente parece que está fazendo o oposto? Veja o que o versículo diz. Pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Davi não está falando dele, não, da montanha no sentido benéfico, da morada onde ele descansa, do refúgio dele. Davi está falando da montanha dele, da dificuldade, da montanha que ele tem que subir, que ele tem que descer, daquilo que está adiante dele, daquilo que está como uma dificuldade. Então, pelo teu favor, ou seja, pela tua misericórdia, o Senhor fez com que aquilo que para mim seria fácil de eu vencer se tornou difícil. Aí a gente entende o versículo 6, Certamente ele falou: eu vou resistir a essa provação, eu vou resistir a essa dificuldade, eu não vou chorar, eu não vou me desesperar. Mas ele começou a subir aquilo e ele viu que aquela batalha estava sendo difícil demais.
E que cada dia que ele passava, ele pensava que a coisa ia melhorar, a coisa piorava. E a coisa se tornava longa demais aquela noite, né? A que tu encobriste o teu rosto. E quantas das vezes a gente até ora? Ou quantas vezes a gente está ali, a gente não percebe o agir de Deus, a gente olha assim e a gente não vê na nossa carnal percepção a presença de Deus. A gente não percebe que o Senhor pode até estar neste negócio, no sentido benéfico, mas que a gente não entende, porque a gente não consegue compreender os planos de Deus. E fiquei perturbado. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Mas o versículo diz que foi pelo favor de Deus que Deus fez isso. Foi pela graça, foi pela misericórdia do Senhor é que Ele fez isso. Olha, é pela graça e pela misericórdia do Senhor que Ele permite muita tribulação, muita dor, muita angústia sobre os seus servos. Para que eles se voltem para Ele. Para que eles se arrependam, para que eles se convertam. Para que eles se mantenham humildes diante do Senhor. Para que eles não se achem que são os super-heróis, que podem tudo, que conseguem tudo, e se tornem tão orgulhosos que se esqueçam do Senhor. Que se esqueçam do Senhor. E o versículo 8 vai dizer: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Note, Davi não teria clamado ao Senhor, não teria suplicado ao Senhor, se a montanha fosse pequenininha, né? Veja que no versículo 6 ele diz: eu dizia na minha prosperidade. Ou seja, Davi estava sendo vencedor, estava sendo uma pessoa intacta. Então, quando veio aquela dificuldade, ele pensou: eu também vou ser intacto. Lembre, quando Sansão, na sua ilusão, ele levantou-se depois de ter seu cabelo sido cortado e falou: eu vou vencer mais uma vez? Porque já estava intacto. Em todas aquelas vezes que Dalila chamou ele se iludiu e falou: mais uma coisa para mim, mais uma coisa menos para mim, apenas mais uma fichinha do dia a dia, apenas mais uma luta, apenas mais uma dificuldade. Mas ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se tirado dele. Há pessoas que estão assim na sua prosperidade, tão cegas e tão soberbas, que elas não percebem que o Espírito de Deus se retirou. Oxalá que fosse como no caso de Davi. Fosse Deus puxando a rédea para que Davi se colocasse no seu lugar. Sansão não se desviou. Pelo contrário, ele já estava desviado e achava que mesmo desviado, Deus estava com ele. Há muitas pessoas que estão desviadas e dizem: eu sou crente, eu sirvo a Deus. Elas não reconhecem que já estão longe do caminho do Senhor. Alguns até falam: eu estou parado. Não existe parado. Existe desviado. Na vida espiritual, ela é uma caminhada constante. Não existe parar espiritualmente. Né? E Deus puxou. Deus permite essas coisas virem sobre a nossa vida para que nós saiamos do caminho da soberba. E venhamos a reconhecer que a nossa prosperidade só vem porque o Senhor é conosco. Para que não venhamos a ser como Davi. Lembra? Quando Davi estava tranquilo, ele resolveu fazer um censo. E aquele censo não foi aprovado por Deus. O que aconteceu? Quantas coisas ruins aconteceram por causa daquele censo? Houve até mortes, e muitas mortes. Pelo que eu até concluo que aquele censo não era um simples censo, tinha alguma coisa a mais, mas que talvez o comentarista, o escriba que escreveu,
não achou necessário colocar aqueles detalhes a mais. Eu digo isso por causa da reação de Deus, né? E aí o versículo 2 diz: A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Aí Davi voltou-se para o Senhor. Se Deus não tivesse feito isso, ele teria ido sem pensar. Quantas das vezes a gente pensa, a gente está tão tranquilo em nossa prosperidade, que a gente nem clama ao Senhor, porque a gente pensa que o Senhor já está com a gente naquele negócio. E aí versículo 9 diz: Que proveito há no meu sangue? Aí ele vai falando sobre a forma como ele clamou ao Senhor, né? De forma que Deus livrou Davi, Deus deu graça a Davi, né, naquela dificuldade, mas só deu graça depois que Davi voltou-se para o Senhor. Fique com isso, medite mais. Eu sei que o Senhor vai falar com você. A paz do Senhor.